Olá, gente, tudo bem? Para vocês que seguem a gente no canal Enem 360, hoje a gente tem mais um vídeo para você ainda que não segue. Aciona o nosso sininho, passa a seguir o nosso canal para vocês terem acesso a todas as nossas novidades semanais até a nossa prova do Enem. Essa questão especificamente que a gente vai fazer hoje é a questão 6 do vestibular 2015 da prova azul do Enem. E é uma questão que tem como temática as relações socioeconômicas e culturais da época do Brasil colônia. É uma questão de bastante relevância na prova do Enem, porque esse tema ele representa aproximadamente 10% da prova do Enem. E a questão fala o seguinte pra gente: a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente sem terem além disto conta, nem peso e nem medida. Esse relato é um relato que foi feito por um cronista português, o Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, desculpa. E quando ele fala sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, ele está demonstrando o que com isso? O que esse cronista português está demonstrando diante dessa interpretação que ele vai ter em relação às comunidades indígenas? Para a gente pensar essa questão, para a gente elaborar essa questão e refletir sobre ela, a gente precisa pensar sobre 2 conceitos importantes, inclusive para a prova do Enem. São 2 conceitos caros para a gente, porque eles são bem significativos para a prova. O primeiro conceito é o conceito de etnocentrismo. A gente muitas vezes pratica o etnocentrismo sem a gente nem sequer perceber. Quer ver um exemplo? A gente vai fazer um programa e aí, de repente, dá tudo errado nesse programa. Tudo aquilo que a gente premeditou, tudo aquilo que a gente imaginou, toda aquela expectativa criada em torno daquele programa dá errado. E aí, a nossa expressão para descrever o nosso sentimento, né, aquele sentimento de, poxa, que chato, a nossa expectativa acabou sendo frustrada, a nossa expressão acaba sendo, poxa, hoje eu tive um programa de índio. Se você qualifica o seu programa frustrado como um programa de índio, você está sendo etnocêntrico e você nem sequer é capaz de perceber isso. Por quê? Porque o etnocentrismo, ele tem a ver com uma referência. Você coloca uma cultura como uma espécie de modelo, como uma espécie de referência. E você passa a ter aquela cultura como uma espécie de exemplo para você. Ou seja, a gente faz muito isso com a cultura norte-americana, com a cultura europeia. A gente olha para a cultura europeia, a gente olha para a cultura norte-americana, a gente cita essas culturas como exemplo e a gente tende a comparar outras culturas com essas culturas, partindo do pressuposto que essas culturas são o modelo de referência que a gente tem que ter. A partir disso, a gente acaba fazendo análises pejorativas, preconceituosas em relação a outras culturas. Relacionado também a essa cultura do etnocentrismo, a gente tem um outro conceito que também é bem importante para a prova do Enem, que é o conceito do eurocentrismo. Quando a gente representa, quando a gente expressa uma visão eurocêntrica, isso significa dizer que a gente está pegando o modelo que os europeus tendem a ver o mundo e a gente está explicando a história, a gente está explicando os fatos, exatamente tendo como referência esse olhar europeu. Exemplo, quando a gente afirma que a descoberta do Brasil ela foi feita em 1500, a gente está reproduzindo uma visão eurocêntrica, porque a gente está se esquecendo que, na verdade, o Brasil ele já era povoado, ele já era marcado por inúmeras etnias indígenas. Então, essa visão do descobrimento do Brasil ser associada ao ano de 1500 é uma visão eurocêntrica, porque para os portugueses, para os europeus, a América estava sendo descoberta naquele momento, no contexto da expansão marítima. Agora, para os povos que aqui habitavam, esse território ele já era um território que tinha povos aqui ocupando esse território, morando nesse território e explorando esse território. Uma das nossas práticas mais comuns aqui no Brasil, com esse olhar etnocêntrico, com esse olhar pejorativo e preconceituoso, é a nossa interpretação e a nossa relação com as religiões de matriz africana, que muitas vezes é uma relação extremamente desrespeitosa,
principalmente porque a gente foi colonizado pela Igreja Católica e depois a gente teve a entrada de outras religiões cristãs no Brasil, como é o caso das religiões neopentecostais. Infelizmente, muitos fiéis e inclusive muitas instituições religiosas ligadas a essas religiões, muitas igrejas ligadas a essas religiões, elas acabam estimulando os seus fiéis a terem essa visão estereotipada em relação a religiões como o candomblé e em relação a religiões como Umbanda. Como diz o nosso grandíssimo samba enredo da Grande Rio desse ano, de 2020, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé. Lembrando que tolerância religiosa é algo defendido não só na Constituição brasileira, como é algo também defendido internacionalmente. É um dos preceitos ressaltados pelos países perante a ONU, que acabaram assinando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a tolerância religiosa é um dos princípios liberais mais importantes que a gente tem. E o nosso outro olhar preconceituoso e muitas vezes etnocêntrico é para com as nossas comunidades indígenas. Muitas vezes a gente usa a expressão aquele índio não é um índio de verdade, porque ele está segurando um celular ou porque ele está morando na cidade. É como se a gente estivesse exigindo desse índio que ele hoje, em 2020, ele permanecesse morando no meio do mato, em regiões completamente afastadas dos centros urbanos. É como se ele não tivesse o direito de ocupar os espaços do nosso próprio país. Lembrando que ele é um cidadão, como todos nós. Então, consequentemente, assim como nós temos liberdade de circulação, assim como nós temos liberdade para poder ocupar todos os espaços, os índios e as inúmeras etnias indígenas também têm. Voltando para a nossa questão especificamente, gente, quando a gente pensa nessa observação que o cronista vai fazer em relação ao que ele observa quando ele chega aqui no Brasil, essa ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Ou seja, os portugueses olham para os valores socioculturais indígenas de maneira desrespeitosa, exatamente porque eles são incapazes de compreender esses valores socioculturais. Galera, por hoje a gente fica por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Beijão, gente. Um abraço.